Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da série de mensagens Vida Cristã na Prática. Nós estamos hoje aqui para dar uma nova dica, muito relacionada com o vídeo anterior. Você que tem acompanhado a série, no vídeo anterior nós falamos sobre a importância de ter uma caneta em mãos, de ter algo para anotar, uma caneta para grifar, enfim, né? E você utilizar essa ferramenta, né, para anotar na sua Bíblia, para anotar em algum lugar, ou também no meio digital, se você preferir, né, um tablet, um celular, um notebook. Observamos e reforçamos muito a importância de ter algo, ter uma ferramenta para que você possa anotar aquilo que Deus está falando com você no meio da oração, para que você possa anotar aquilo que o Senhor quer transformar na sua vida. E hoje, a dica de hoje está muito relacionada, porque nós queremos falar sobre a relevância e a importância de você ter um caderno de oração, ter um caderno para você organizar o teu tempo de oração, as tuas petições, as tuas súplicas e fazer com que a sua oração possa ser cada dia mais eficaz. Então fique conosco nos próximos minutos, onde vamos falar um pouquinho sobre esse tema e mostrar como a palavra de Deus também nos orienta a praticar vários tipos de oração. Antes de começarmos, eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal, a acompanhar, né, toda semana, às 12 horas das quartas-feiras, nós lançamos um novo vídeo, estamos falando intensamente a respeito de oração e dando dicas práticas para que você possa crescer nessa disciplina espiritual. Então, você se inscrever no canal, você ativar os lembretes, você curtir, deixar seus comentários, porque gostamos muito também de interagir com você, vai ser muito importante para nós e também eu creio que vai abençoar a sua vida. O autor Mike Bickle, em seu livro Crescendo em Oração, ele fala que ter listas de oração fazem parte de um plano prático para que você possa crescer na oração. E eu quero falar um pouquinho sobre isso hoje, sobre a importância de termos um caderno de oração, de organizarmos listas de oração, de organizarmos aquilo que o Senhor está falando conosco em um local e descrever. Claro, como eu tenho falado, você pode fazer da forma como você preferir. Isso não é uma doutrina, isso não é uma ordenança, mas é algo que tem me ajudado e talvez possa ajudar você a crescer na oração. E para isso eu quero ler dois textos das Sagradas Escrituras, da Bíblia. Um deles está lá no livro de Efésios, no capítulo 6, no versículo 18, se você quiser acompanhar com a gente. A Bíblia diz assim: orem em todo tempo no Espírito e com todo tipo de oração e súplica. E para isso, vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Eu quero ler um outro texto também, que está lá na primeira carta de Timóteo, no capítulo 2, no versículo 1 e 2, que diz assim: antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos uma vida mansa e tranquila, com toda a piedade e respeito. Eu quero partir desses dois textos que o apóstolo Paulo traz orientações a respeito de oração. O primeiro texto em Efésios, no capítulo 6, versículo 18, ele fala na primeira parte a respeito de orar no Espírito, mas eu quero pegar um trecho, uma parte desse texto que diz assim: com todo tipo de oração e súplica. Para isso, vigiem com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Veja que o apóstolo Paulo, ele de uma forma abrangente e ampla nesse texto, ele traz um conceito de tipo de oração e de súplica também, né? Então nós vamos entender que a oração, quando nós olhamos nas Sagradas Escrituras, nós vamos aprender e entender que não existe só um tipo de oração, não existe só uma forma de orar. E o texto de Timóteo, que nós lemos aqui, ele reforça isso e amplia um pouco mais. Quando ele fala assim: antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações,
intercessões e ações de graça. Eu sei que as orações não se restringem apenas a esses modelos e esses tipos que estão sendo apresentados aqui. Existem outras formas de orar, até a adoração pode ser uma forma de oração. Mas eu quero pegar esse exemplo para que a gente possa entender o quão importante a nós fazermos anotações, porque nem sempre nós vamos conseguir estar totalmente focado ou lembrar de tudo no momento da oração. Veja, o apóstolo Paulo está falando, a primeira palavra que ele utiliza em Efésios e também aqui, quando ele fala na carta de Timóteo, ele fala sobre nós oferecemos todo tipo de oração e súplica. A palavra oração aqui é a palavra proiseche, né, que é uma palavra grega que tem um sentido mais amplo, né, um sentido mais amplo de oração direcionada a Deus, né? Quando nós falamos sobre isso, nós estamos falando a respeito de uma busca ao Senhor, de uma adoração, de uma oração devocional. Então, quando ele usa a palavra oração aqui, ele está falando de uma relação voltada especificamente para Deus, e ele abre um leque de tipos de oração de uma maneira bem ampla e genérica aqui. Então, dentro de oração, nós vamos encontrar a súplica, por exemplo. Um tipo de oração é a súplica, ela está inserida dentro da oração. Mas quando ele fala aqui em Timóteo sobre orações, intercessões e súplicas, ele abre esses 4 itens, né, essas 4 formas de oração. A palavra oração aqui no original, ela tem esse sentido de algo devocional, de algo onde você tem uma busca específica ao Senhor, aonde você adora ao Senhor. Então, dentro disso, nós encontramos pelo menos essas 3 formas. Talvez existam outras, mas aqui a gente pode já entender um pouquinho sobre isso, né? Outro aspecto, quando fala sobre súplica, ele está falando, no original é a palavra basis, que fala sobre uma petição pessoal. Então aqui nós já vemos um outro tipo de oração, onde nós pedimos algo pessoal a Deus, onde nós apresentamos as nossas petições, onde nós apresentamos o que nós queremos, o que nós esperamos do Senhor, né? E Jesus, ele nos orienta a pedir, né? E Tiago vai falar para nós também que nós precisamos pedir bem, porque nós pedimos mal e por isso não recebemos. Então, o pedido, a petição, ela faz parte da oração, ela está em um tipo de oração. Muitos de nós, às vezes, só praticamos isso, só a petição. Quando nós colocamos diante da presença do Senhor, nós apresentamos uma lista de coisas que nós queremos, nos levantamos e saímos da oração. Mas nós estamos entendendo aqui que existem vários tipos de oração. Uma delas é a petição, apresentar suas petições, apresentar o que você quer é muito importante do Senhor, mas não é só isso, né? Então nós já vimos a respeito da adoração, da busca pessoal, do devocional, e agora da petição. Outro ponto importante que nós vemos aqui em Timóteo, ele diz: antes de tudo peço que se façam súplicas, petições, façam-se as suas orações, as buscas pessoais, e se façam intercessões, né? Então, o que é intercessão? A intercessão, a palavra no original, que é eteuches, ela tem uma conotação de entrar na presença de um rei e fazer uma petição. A palavra intercessão, a intercessão, ela basicamente entrar na presença do Senhor Jesus e interceder por uma outra pessoa, e orar por uma outra pessoa, e clamar. Então, a intercessão é quando nós oramos por alguém, quando nós apresentamos alguém na nossa oração. Essa é uma expressão de amor ao próximo. Jesus, quando perguntado quais são os maiores mandamentos, ele resumiu dizendo: amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com tudo que há em você, e amar o teu próximo como a ti mesmo. E ele diz: disso se resume toda a lei. Quando nós praticamos a oração intercedendo por alguém, nós estamos amando o nosso próximo e cumprindo o mandamento do Senhor Jesus de amarmos o próximo, e cumprindo basicamente toda a lei e os profetas, porque é o que Jesus nos fala a respeito disso. Então, interceder também tem que fazer parte do nosso dia a dia de oração. A quarto ponto que nós vemos no livro de Timóteo, ele fala sobre
ações de graça, né, em favor de pessoas, de todas as pessoas. Então, ações de graça, aqui nós vamos ver o que? A palavra no original é Eucaristia, que quer dizer gratidão. O apóstolo Paulo está nos ensinando aqui a importância de sermos gratos. Não é só buscar ao Senhor e adorar Ele, não é só interceder por pessoas, não é só fazer as nossas petições e as nossas súplicas, mas também agradecer por aquilo que Deus tem feito em nossas vidas, pelas respostas de oração, pelo cuidado, pela vida, pela família, por tudo que Ele tem nos fornecido. Ser grato ao Senhor é uma das formas mais preciosas de tocar o coração do Senhor, né? De tocar o coração do Pai. Eu lembro da história da passagem dos 10 leprosos, onde os 10 foram curados, mas apenas um voltou para ser grato ao Senhor Jesus, né? E pôde ter mais um momento de relacionamento com o Senhor Jesus. Essa é a importância. A gratidão estreita o nosso relacionamento com Deus, estreita o nosso relacionamento com o Pai. Então é importante você praticar ações de graça. Não é só buscar ao Senhor, não é só orar pelos outros, não é só apresentar os seus pedidos, mas é ser grato ao Senhor por tudo que Ele está fazendo e por tudo que Ele tem feito. Então veja como é importante, né? Veja como a oração pode se tornar aprofundada. E outro ponto importante que nós vemos aqui, lá na carta de Efésios, o apóstolo Paulo fala sobre vigiar, orar e perseverar orando por todos os santos. Então ele está dirigindo a oração a alguém. Ele está nos trazendo um conceito de alcance. A mesma coisa nós encontramos aqui nesse texto. Olha o versículo 2, em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 2, diz assim: orem em favor dos reis, em favor de todos que exercem autoridade, para que vivamos uma vida mansa, tranquila, com toda a piedade e respeito. Então veja, no versículo 1 até fala assim: em favor de todas as pessoas, em favor dos reis e de todos os que exercem a autoridade. O que ele está trazendo aqui para nós é um conceito de alcance da nossa oração. Por quem nós vamos orar? Quem nós estamos apresentando? A oração, ela precisa atingir esse conceito. Ah, se você está orando por você, você é o alcance. Então, quando você está pedindo para transformações pessoais, quando você está pedindo para que o Senhor mude o teu caráter, mude a forma como você se conduz, quando você está pedindo para ter frutos do Espírito, quando você está pedindo para ter dons, você é quem está sendo alcançado pela tua própria oração. Mas quando você está intercedendo por pessoas, ou pela tua família, pelos teus parentes, eles são o alvo, o alcance da tua oração. Quando estamos orando por governo, por autoridade do nosso país, as autoridades políticas, as lideranças, né, na tua própria empresa, o teu gestor, o teu chefe, vamos dizer assim, o diretor da empresa, o dono da empresa, você está abrangendo a vida deles. Eles é quem estão sendo alcançados pela oração. Então, a oração, ela tem esse aspecto também. Você precisa entender qual é o alcance da tua oração. Há um outro aspecto que nós vemos aqui. Vejam lá na sequência. Ele diz: ore para que nós vivamos uma vida mansa e tranquila. O que ele está colocando, o que o apóstolo Paulo está colocando? Um propósito. A oração precisa ter propósito também. Você precisa apresentar propósitos diante do Senhor. Desde propósitos pessoais, desde petições pessoais, desde colocar no teu coração o propósito de conhecer mais ao Senhor, adorando, buscando Ele, desde colocar o propósito de orar a palavra, que vai fazer com que você ore segundo a vontade do Senhor, como já falamos em vídeos anteriores, mas a oração precisa ter propósito. Então, vejam como, né, você pode, de um tempo de oração que muitas vezes a gente acha que é só dobrar os nossos joelhos, fazer com que a sua oração possa ser aprofundada. E isso vai fazer com que você realmente possa ser eficaz na tua oração. Muita gente não consegue orar muito tempo, por quê? Porque não tem uma organização. Nós temos falado sobre organização. Eu não creio que orar é simplesmente dobrar os joelhos. Pode ser que um dia e outro você não precise de nada, você só precise dobrar os teus joelhos. Mas nós precisamos entender que nós precisamos orar em todo o tempo. É o que o apóstolo Paulo falou ali na carta de Efésios. Ele diz: orem em todo
tempo com todo tipo de súplica. Orar em todo tempo não é todo dia que você vai ter vontade, não é todo dia que você vai estar animado. E nesse dia, o caderno de oração vai te ajudar. Nesse dia, o caderno de oração vai te manter focado. Nesse dia, o caderno de oração vai te ajudar a interceder de maneira clara e objetiva e manter-se firme e perseverante em oração. É o que ele fala: perseverem em oração, vigiem em oração por todos os santos. Por isso que a Bíblia vai nos falar em Tessalonicenses que nós precisamos orar sem cessar. Então, essa é uma prática diária que vai te ajudar, tá? Então, ter um caderno de oração vai ajudar você a se manter focado e ser eficaz. E aí você pode me perguntar, mas o que eu escrevo nesse caderno de oração, né? O que eu faço? Por onde eu começo, né? Por onde eu começo? Bem, algumas coisas que eu tenho no meu caderno de oração. Primeiro, listas de oração. Listas de temas, de pessoas que vão ser alcançadas pelo meu tempo de oração. Essas listas, elas são fixas? Não, elas mudam, elas variam. Podem ser mais de uma ou outra lista, né? Então, é uma das coisas. Outra coisa que eu coloco no meu caderno de oração, né? Um diário de oração, né? Que eu respondo 2 perguntas bem práticas, que diz assim: o que o Senhor falou comigo hoje? E o que eu farei em relação com o que ele falou. Porque não adianta também o Senhor falar conosco e trazer coisas que nós precisamos mudar e nós não mudarmos, e nós não colocarmos em prática. Esse é o tema central dessa nossa série, é você colocar em prática aquilo que você está aprendendo. Eu quero dizer para você, não vai mudar nada na sua vida se você não praticar, se você não definir um horário para orar, se você não definir um lugar para orar, se você não tiver uma Bíblia em mãos, se você não tiver caneta nas suas mãos, se você não montar uma lista de oração. Tudo isso que eu estou falando aqui, ter um caderno de oração para ter lista, tudo isso aqui que eu estou falando são dicas práticas que, se você não começar a trabalhar em cima delas, nada vai mudar. Vão ser só vídeos legais que você viu na internet ou que você acompanhou na internet. Então, a dica aqui é prática, né? E aí você diz assim, puxa, mas então, como que eu faço uma lista de oração? Por onde que eu começo? Como que você organiza, Hudson, a sua lista de oração? Bem, eu quero falar para você como eu faço. Existem vários tipos de listas de oração, existem várias formas de organizar a lista de oração. Mas eu tenho o meu padrão, pode te ajudar, mas você pode aperfeiçoar, personalizar da forma que você achar melhor. Então, no meu caderno de oração, eu tenho uma lista de oração lá dentro. Tem uma página lá onde eu estou anotando e vai aparecer aí para você essas dicas de maneira visual para que você possa organizar a tua lista, se você assim quiser fazer como nós estamos fazendo. Então, as minhas listas de oração, elas são organizadas primeira coisa, pelo alcance. Por quem ou o que eu estou orando. Então, assim, eu costumo organizar por tópico e subtópico, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Então, o que seria um tópico, um alcance, né? É eu orar pela minha família. Então, o tópico principal é a minha família. Então, a minha oração vai alcançar eles. Quem é a família que na minha organização, eu considero família? A minha esposa e os meus filhos. Ah, mas a minha mãe, meu pai... Se você não é casado, ok, sua família é os seus pais. Ah, mas eu já sou casado, não posso orar pelos meus pais? Pode, com toda certeza. Eu faço da seguinte maneira, a minha família é a minha esposa e os meus filhos. Quando eu vou orar pelos meus pais, eu abro um outro tópico chamado parentes. E dentro dos parentes eu ainda tenho um subtópico, família Cardoso, que é a família do meu pai, família Alípio, que é a família da minha mãe, e família Timofeite, que é a família da minha esposa. Então, esses são os meus parentes, né? Então, são as pessoas que estão sendo alvo da minha oração, estão sendo alvo da minha intercessão, estão sendo alvo da minha petição, tá? Então, eu organizo a minha oração dessa maneira.
né? Outro ponto importante, outra forma de organizar pelo quê? Por exemplo, nós passamos pela pandemia. Então, eu orei um alcance pela pandemia. Um subtítulo, né? Pelos profissionais da saúde. Um subtítulo para que os doentes sejam curados. Um subtítulo para que haja cura emocional para as famílias, né, que perderam os seus parentes, os seus entes queridos, né? Então vejam, dessa maneira eu estou organizando a minha lista de oração partindo de quem será alcançado pela minha oração, ok? Abaixo disso, um subtópico, um subtítulo, né? De baixo, então vamos pensar, vamos partir do exemplo, família. Pelo que nós oramos pela família? Quais são os propósitos de oração para a minha família? Então, como que eu organizo? Vou dar um exemplo, né? Eu oro para que a minha esposa e os meus filhos tenham um crescimento no relacionamento deles com Deus. Eu oro para que o Espírito Santo transborde sobre a vida deles. Eu oro para que eles tenham frutos do Espírito. E aqui eu faço uma pausa, por exemplo, frutos do Espírito, eu escrevo o texto bíblico ali, Gálatas 5:22. Por quê? Porque muitas vezes quando eu estou orando, eu abro a Bíblia, vou lá em Gálatas 5:22 e começo a citar. Senhor, desenvolve na minha esposa o amor, a paz, a longanimidade, nos meus filhos, né? Então, eu começo a citar a palavra de Deus para ser cada vez mais específico naquilo que eu estou orando, naquilo que eu estou clamando ao Senhor, né? Então, você vai colocando os temas debaixo de quem você está sendo alcançado pela sua oração. Então, quem ou o que, né? E embaixo os temas, né, que você está orando. Vejam como a lista não é uma coisa fixa. Por exemplo, eu, por muito tempo na pandemia, estava ali o tópico da pandemia e tal. Agora nós estamos encerrando a pandemia, né? Então, talvez daqui um tempo não vai fazer mais sentido eu estar orando pela pandemia. Outra coisa, às vezes a pessoa está orando para que encontre o marido. E aí ela encontra o marido e se casa. Faz sentido ficar orando, eu quero encontrar o marido? Não, acabou. Por isso as listas mudam, né, com o passar do tempo, né? Elas vão sendo mudadas. Outra coisa, né? Às vezes as listas ficam muito grandes e você pode ter várias listas. Uma lista para orar pela família, outra lista para orar pela igreja, outra lista para orar pelos governos, né? Na minha lista de oração, por exemplo, né, eu tenho oração pela igreja do Senhor Jesus, né, para que ela fique firme nos valores do Senhor, para que ela não se desvie, né? Para que ela creia na vinda do Senhor, na segunda vinda. Eu oro pelos pastores, pelas lideranças. E aqui, quando você abre pastores, você pode botar o nome das pessoas. Você vai botar o nome do teu pastor, do teu líder, né? Da pessoa que tem cuidado de você. Na família, mesma coisa. Cite o nome das pessoas. Então, vai orar por um parente, né? Vai orar pela tua sogra. Cita o nome da sogra, cita o nome dos filhos. É importante isso, né? Isso vai fazer com que a oração seja específica, né? Mas Deus não sabe? É claro que Deus sabe. É óbvio que Deus sabe. Mas quando você chega diante do trono da graça a fim de encontrar misericórdia, como a Bíblia nos fala, nós apresentamos isso de maneira detalhada e clara, aquilo que nós queremos, aquilo que nós almejamos para essa pessoa, com toda certeza, esse nível de detalhe faz com que o Senhor tenha clareza daquilo que está no teu coração, daquilo que você almeja para a vida dessa pessoa. Detalhar é um exemplo do seu amor para com essa pessoa. Demonstra o quanto essa pessoa é importante para você. Demonstra que você está grifando o nome dela ali, dizendo, Deus, ela é importante. A intercessão é um pouco disso. Nós vemos no texto bíblico, lá nas situações onde o povo de Israel, eles foram rebeldes contra o Senhor, murmurando, não confiando, não tendo fé no Senhor, e Deus dizendo para Moisés, olha, eu vou eliminar esse povo, eu vou fazer de você uma grande nação. Moisés se colocando diante da presença do Senhor como um intercessor, diz, não, Deus, não faz isso, não. Não faz isso porque os egípcios e as nações vão pensar que o Senhor tirou eles do Egito com má intenção, para que eles morressem no deserto. Vejam, Deus não sabia disso? É claro que Deus sabia. Mas quando Moisés estava intercedendo, ele
atingiu, ele alcançou um atributo de Deus que é o atributo da misericórdia de Deus. Então, quando nós oferecemos uma intercessão amorosa, onde nós aplicamos o nosso coração com amor, com verdade, com sinceridade, nós vamos alcançar a misericórdia do Senhor sobre a vida daqueles em quem nós estamos intercedendo. Então, é importante a tua organização. Orar por Israel. Na tua lista de oração, a Bíblia está dizendo, orem pela paz em Jerusalém. Salmo 122 fala sobre isso. Então, é importante, né, você apresentar isso na tua oração. Orar pelos governos, né? O apóstolo Paulo está falando aqui em 1 Timóteo. Orem pelos reis, né? Orem pelos que exercem governo e autoridade. Tem que estar na sua lista de oração. Veja que quando você começa a fazer listas de oração, você vai perceber como a tua oração é superficial. Porque quando você coloca tudo aqui na tua mente, você esquece. Você não cita todas essas pessoas. E quando você começa a praticar a oração a partir daquilo que você escreveu no teu caderno de oração, você começa a ver que aquilo vai ficando mais robusto. Puxa, eu tenho que ficar fixo na minha lista de oração? Claro que não. O Espírito Santo vai te orientar e muitas vezes ele vai trazer até palavras proféticas quando você está intercedendo por alguém, vai trazer impressões quando você está orando, né? Então, a lista de oração ela serve como um guia, não como algo que te aprisiona, não como algo que é legalista, mas como algo que vai te orientar a chegar aonde é importante orar, a chegar aonde é importante clamar, a chegar aonde é importante interceder. O Senhor, ele muda circunstâncias a partir da intercessão dos seus filhos. A Bíblia nos fala que nós somos cooperadores do Senhor, e uma das formas de cooperarmos com o trabalho do Senhor na face da terra é intercedermos, é buscarmos, né, as bênçãos que estão nas regiões celestiais e trazer elas para a terra. Então, por isso é importante ter essa organização. Isso vai ajudar você, irmãos. Eu falo por experiência própria, né, que quando eu passei a praticar isso, quando eu passei a praticar, às vezes eu dou uma escorregada, paro um pouco, mas quando eu passei a praticar o meu crescimento na oração, a forma, né, até o desejo de estar na presença do Senhor mudou muito, porque muitas vezes a gente ora 5 minutos e acha que já orou por tudo, né? E quando você anota, quando você escreve num caderno de oração, isso realmente faz a diferença. Sem contar aquilo que o Senhor fala para você, aquilo que o Senhor trouxe de impressões, anotar o que Ele falou com você hoje, depois passa algum tempo, você volta lá naquela anotação e vê, puxa, que especial. Às vezes você está num dia difícil e você encontra no teu caderno de oração uma palavra que Jesus deu em determinado momento, que o Espírito Santo revelou ao teu coração em determinado momento de oração. Por isso, a dica de hoje é essa: montem listas de oração. Tenha um caderno nas suas mãos, um caderno de oração ou as suas anotações, sejam elas digitais, e organizem a sua lista de oração, porque eu tenho certeza que você vai crescer e vai crescer muito, sem dizer que você vai conseguir de maneira eficaz obedecer às Sagradas Escrituras. Porque o apóstolo Paulo está dizendo, antes de tudo, antes de fazer qualquer coisa, peço que vocês orem, que vocês supliquem, que vocês intercedam e que vocês apresentem ações de graças. Quantos de nós, às vezes, somos tão egoístas que estamos orando apenas por nós e não estamos intercedendo por ninguém, não estamos suplicando por ninguém, não estamos apresentando ninguém diante do Senhor. Isso significa o seguinte, que você está obedecendo em parte o que a palavra está nos ensinando e nos ordenando. Por isso eu convido você a colocar isso em prática. Tenha um caderno, vai lá, compre o seu caderninho, pode ser um caderno grande, pode ser um caderno pequeno, faça da melhor forma possível, ou faça as suas anotações, mas tenha um local, né, específico para que você possa escrever aquilo que Deus está falando com você e para que você possa organizar o teu tempo de oração. Essa é a dica de hoje, que Deus abençoe a você e que você possa viver na prática o que temos compartilhado e ensinado a você. Deus abençoe.